Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite em nome do Álvaro, né, de estar presente aqui, compartilhando algumas ideias, algumas ações que a TNC realiza, parabenizar os colegas anteriores aqui, obrigado, Denise, também pela fala, Eduardo, né, e os colegas que virão. Bom, a TNC é uma organização de meio ambiente, já com 61 anos, no Brasil desde 88. Então, compartilhar com vocês algumas questões relacionadas à parte hídrica, mas antes disso, né, acho que um pouco a nossa visão de que, às vezes, muito aparece que meio ambiente acaba sendo algo que impede o desenvolvimento do país. Aqui, nesse fórum, certamente não é essa leitura, mas, às vezes, a gente acaba perdendo muito tempo, um esforço danado, para mostrar que não. E eu acho que a crise hídrica que está acontecendo não só em São Paulo, mas em diversas regiões do Brasil, e batendo na porta aqui também do Rio de Janeiro, mostra que a falta do recurso natural que é o obstáculo ao desenvolvimento do nosso país. E para nós o valor compartilhado é sim ter conservação, esse é um atributo fundamental por tudo que representa, biodiversidade, valor, serviços ambientais, valor para as futuras gerações e para a nossa sobrevivência. Conservação, não exclusivamente, mas conservação com inclusão social, com melhoria social, com desenvolvimento e gerando escala. Acho que esse é um pouco um desafio que nós temos. Queria aqui só fazer um questionamento, né? Olhando para esse gráfico, desde 2010, se você tivesse que fazer uma aposta, 2010, 2011, 2013, 2014, você tem algumas fichas. Você que está olhando aqui para mim, onde você colocaria 2015? Para cima ou para baixo? No meio? Onde vocês colocariam? Baixo para cima? Esse daqui é a sistematização que nós fizemos do estoque de água de todos os sistemas produtores de São Paulo. Essa cor azul embaixo é o sistema Cantareira, que antes da crise representava 50% do abastecimento da Grande São Paulo. E desde 2013, final de 2013, 2014, que é quando fica mais acentuada a crise hídrica, o que acontece é uma montanha-russa ladeira abaixo. E o que aconteceu aqui, né, a gente percebe que vem caindo esse estoque ano a ano, mas nesse ano passado a gente queimou praticamente toda a reserva. E o segundo sistema, o segundo maior sistema, que é o Alto GT, queimou a gordura, porque ele passou a suprir o que o Cantareira respondia. Então, você coloca, na verdade, um dos sistemas que compõe, né, um dos reservatórios que compõe o sistema, numa situação de vulnerabilidade muito grande. E é isso que deve passar a acontecer com Guarapiranga, que hoje supre tanto parte do Cantareira quanto do Alto Tietê. Muito se falou dessa questão de volume morto, reserva técnica, ele está traduzido nesse gráfico. Reserva é para isso mesmo, né? Quando você tem uma necessidade, tem que usar. Então, aqui foi quando toda a parte de equipamento ficou pronta. Em julho, ao final de julho, começo de agosto, quando se usou a primeira reserva técnica, entre novembro e dezembro, quando passou a usar a segunda cota, em janeiro de 2015, a gente bateu realmente na trave, né? Quer dizer, chegou na beira do colapso do sistema Cantareira. E se não fosse fevereiro e março, a gente estava numa situação realmente em São Paulo muito, muito crítica. Mesmo hoje, né, com todas as dificuldades, esse sistema abastecia quase 10 milhões de pessoas, hoje ele abastece algo em torno de 5 milhões. E a gente conseguiu devolver a segunda cota, não devolveu a primeira e a reserva já começou a cair de novo. Na prática, significa isso, a situação anterior, antes da crise, a situação atual. Olhando para frente, né, e fazendo projeção, a gente levaria aí mais uns 2 anos para alcançar uma cota mínima de reserva, que seria algo em torno aí de 30%. Porém, essa previsão é algo que a gente não pode contar, porque a gente está olhando para a chuva. E chuva é a variável que a gente tem menos controle atualmente. Então, é realmente uma situação
muito, muito preocupante. E nós acreditamos que, nesse momento, especialmente aqui na região Sudeste e muitas regiões no mundo, está sendo criada uma nova ética da água. E, principalmente, uma linha que está sendo formada. Uma linha que está sendo formada entre aqueles que vão fazer parte da solução ou aqueles que vão ficar do lado do problema. E, principalmente, com os usuários de água, porque a nossa lei, ela garante que a prioridade é o abastecimento público. Então, você pode ter o seu estándar que for na sua empresa. Numa situação de conflito, você pode, inclusive, perder a licença de uso de água. E já começa a ter uma pressão, principalmente em São Paulo, em cima dos grandes usuários, porque tem locais que já enfrentam rodízio de 5 dias sem água e 2 com. Por exemplo, na periferia de Guarulhos, que já tinha, né, o município que já tinha um déficit de água, aumentou esse déficit, porque a companhia de abastecimento, a Sabesp, reduziu essa entrega. Ao reduzir essa entrega, aquele déficit, obviamente, aumentou, principalmente nas regiões periféricas ou de grande relevo, ponto final de linha, onde não tem pressão. Então, imaginem ficar 5 dias sem água, 2 com. Só que isso ainda não chegou na grande mídia. Ou outros bairros periféricos que já enfrentam esse problema. Então, a pressão começa a ser focada também em cima dos grandes usuários. E isso é um ponto realmente que nós entendemos como importante, exatamente desse posicionamento, principalmente do setor privado. E, para isso, né, eu acho que a gente também tem observado e conversado bastante com diversas empresas, e a gente tem percebido que água, mesmo daquelas empresas que têm mais de 50% do seu negócio dependente de recurso hídrico, não tem uma ferramenta de avaliação de risco. O primeiro deles que é o risco físico operacional. Que risco que eu estou submetido? Se faltar água, qual que é o meu plano de contingência? E não adianta só você pensar, bom, eu já faço reuso, e os teus fornecedores? E dependendo, se o teu produto depende de água, teu cliente vai ter água para consumir, não tem muito essa ferramenta de gestão. E esse é um ponto importante. De novo, né, não adianta você ser benchmark e ter toda a certificação. Numa situação de conflito, se tiver que haver alguma separação, a prioridade é abastecimento público. Você pode perder a licença de água. Já aconteceu, não de perda de licença, mas fábricas que pararam de produzir porque não tinha água. A hidrovia Tietê-Paraná está parada desde o ano passado porque não tem água para navegar. Né, precisa gerar energia. Então, você começa a ter uma série de impactos e prejuízos, porque na questão da hidrovia, até o ano passado, até um determinado período, mais de 800 pessoas numa cidade do interior tinham perdido o emprego. Imagina o impacto dessa cadeia de destruição por conta da falta do recurso natural. O risco à reputação, né, que é algo que tem crescido também no Brasil, fora essa pressão já é maior, mas tem aumentado no Brasil, e, por fim, também o que representa isso em termos de risco financeiro. Bom, eu acho que, olhando de um lado essa questão da mitigação de risco, eu acho que a gente começa a ter um caminho que a gente chama da jornada para a gestão sustentável da água. E um ponto que a Denise colocou, né, por que estamos criando coletivamente resultados que ninguém quer? Eu acho que é um ponto, sem dúvida, de reflexão. O que acontece que a gente não entende muito esse aspecto? Parece que a água vem da torneira, que está sempre lá disponível para nós, mesmo o Brasil sendo a maior reserva hídrica do planeta, com quase 13% de toda a água disponível no planeta. Só que essa água, a maior parte dela está disponível na Amazônia. Aonde vive a maior parte da população brasileira, nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, nós temos apenas 16% dessa água, comprometida muitas vezes. Mas aqui a gente considera que é uma jornada para promover essa gestão sustentável da água, né? Desde a tomada de consciência de atores conjuntos, disso que foi falado aqui, ações coletivas, né, sendo desenvolvidas, entendendo o seu impacto, revertendo o seu impacto. Só que isso é uma parte, né, sem dúvida importante, mas eu acho que a diferença e o desafio que nós temos pela frente é dar um salto adicional, é mudar de patamar e tomar ação coletiva. Não adianta você fazer a tua iniciativa sozinha, é importante trazer outros atores, né, do setor público, da iniciativa privada, da sociedade civil. É uma questão tão complexa que ninguém vai conseguir resolver sozinho.
Então, dessa maneira, nós acreditamos que, tomando essa ação coletiva, é o momento de virada dessa questão, num recurso que é fundamental para todos nós, que é a água. E, a partir daí, influenciar a governança, influenciar melhoria de bacias hidrográficas, bacias que estão sendo degradadas. Quem vem de fora não consegue entender como São Paulo não pode ter água. Só que a água que estaria disponível, né, Gabi, é a água do rio Tietê, né, a água do rio Pinheiros. Como que você vai usar aquela água? Né? Ou da Billings, que é um reservatório, só que transpõe água do rio Pinheiros, muitas vezes para a represa Billings, não tem parte dessa represa potabilidade, só que ninguém consegue entender isso vindo de fora. Como que vocês não têm água disponível? Então, esse caminho conjunto, onde sociedade, governo, iniciativa privada passam a atuar de forma integrada, olhando para esses benefícios, redução de risco, é um caminho importante para essa jornada sustentável da água. E para nós tem uma equação aqui muito importante, que é olhar isso de uma forma estruturante e no longo prazo para gerar segurança hídrica. De um lado, olhar para o consumo, né? Não adianta só fazer obra, você tem que melhorar a gestão do uso da água, reuso é uma forma, otimização do consumo, né? Comportamentos é uma outra forma de você melhorar essa disponibilidade do estoque. Do lado da oferta, reduzir as perdas. Hoje no Brasil a gente perde 40% em média de toda a água que se produz. É inadmissível, né? Inadmissível. Imagina, você perde 40% daquilo que se produz, sendo que em alguns lugares perde 70%. Então, reduzir essas perdas, tratar a água poluída, recuperar esses mananciais. Só que tem uma parte dessa equação que não entra na fórmula, que é a infraestrutura verde, né? Nós não estamos dizendo que ela sozinha vai chegar lá, mas sem ela você não gera uma solução estruturante e de longo prazo. O que é essa infraestrutura verde? São soluções baseadas na natureza. E esse é um desafio, porque essa parte da equação, a infraestrutura verde nem sequer está incorporada. Então, esse é um desafio. E só para dar um outro número, todas essas obras que estão sendo realizadas em São Paulo, na nossa conta, em 10 anos elas expiram, porque vai ter aumentado o consumo, porque nós vamos ter perdido fontes de água, degradado fonte de água. Então, é fundamental, sem dúvida, agir nesse curto prazo, mas olhar para o futuro numa solução estruturante. E aí a infraestrutura verde é absolutamente fundamental. Pegando o exemplo aqui de São Paulo, né, um dos projetos que a TNC realiza em toda a América Latina, a água é um assunto estratégico para nós. Na América Latina existe uma aliança latino-americana de fundos de água, presente em mais de 31 localidades, em mais de 14 países, e o Brasil é um deles. Vou citar aqui um exemplo de São Paulo. O que a infraestrutura verde pode fazer? Bom, nós identificamos e fizemos uma análise antes da crise nos dois principais sistemas produtores, Alto Tietê e Cantareira. Então, uma questão que ela pode fazer, essa infraestrutura verde, é evitar a degradação. Como? Protegendo, por exemplo, margens de rios, fazendo com que a água, quando chova, essa água não arraste o solo, não degrade o solo e também seja filtrada. Você não perde o solo, não gera sedimento para dentro do reservatório, aumentando a sua vida útil. Só que aí tem 500 mil hectares. Não adianta você atuar em 500 mil hectares, é uma área muito grande. Então, como uma modelagem indicou para nós que as áreas prioritárias de 500 mil hectares são 3%. 3% só, pessoal, para reduzir em até 50% o aporte de sedimento, de terra, de areia que vai para dentro dos reservatórios. É mais ou menos como se estivesse entupindo as tuas veias. Você está evitando isso. Na prática, significa isso, sem intervenção, com intervenção. Sem, com. Você está melhorando a qualidade desses mananciais, protegendo essas áreas e gerando uma solução estruturante de longo prazo. Essa é uma simulação de um exemplo que você tem. É o que Nova York fez, protegendo seus mananciais. Investiu $1 bilhão em 10 anos, mas economizou 7 bilhões, deixando de tratar água poluída ou água que precisa de mais insumo químico, ou fazendo projetos de transposição, como São Paulo está fazendo hoje, para trazer 6 metros cúbicos a um custo de R$2 bilhões até o momento. Então, tem modelos que hoje já são desenvolvidos como pagamento pelo serviço ambiental, porque a água que vem da nossa torneira está num manancial que muitas vezes fica a 100, 150 quilômetros de distância, e esse produtor rural pode ser um parceiro dessa iniciativa. Essa semana nós lançamos um estudo, na Semana de Água de Estocolmo,
mostrando a oportunidade de investimento em infraestrutura verde em cidades na América Latina, mostrando exatamente cidades que têm estresse hídrico com retorno de investimento. Se você fizer um investimento de infraestrutura verde nessas localidades, você não só recupera o teu investimento, como você gera vários outros serviços ambientais. Aquele de São Paulo que eu mostrei, você começa a evitar um gasto de pelo menos 40 milhões de reais por ano. Em 5 anos, você paga toda a iniciativa do projeto. Então, essa análise fez esse ranqueamento, identificou 25 cidades, 12 dessas cidades estão no Brasil. E é isso que a gente acredita e quer fazer aqui um convite, que uma coalizão, naquela lógica de jornada sustentável pela água, trazendo, nesse momento, a iniciativa privada, até porque esse debate da crise, que hoje está restrito a São Paulo, mas deve ampliar para outras localidades, está muito polarizado e politizado. Então, talvez, com a iniciativa privada, nesse primeiro momento, seja uma forma de alavancar e de poder promover essa coalizão e essas ações de segurança hídrica nessas 12 cidades, que é trazer o setor privado para essas regiões, em 243 municípios, 21 bacias hidrográficas. Aí mostra um pouco a importância dessas 12 regiões que já têm uma luz amarela piscando do ponto de vista de disponibilidade hídrica. 30% da população, quase metade do PIB brasileiro, sobre risco hídrico. Nós acreditamos que é por meio de parcerias que é possível, sim, alavancar essas ações. Aí tem alguns dos parceiros dos projetos, por exemplo, de São Paulo, seja do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil, né? Também trazendo ações de mobilização, onde a gente acredita que protegendo é uma forma de você gerar transformação e inspirar as pessoas. Eu queria só aqui apresentar um vídeo de 1 minuto, já estou aqui finalizando, que resume um pouco essa história. Para entender a crise de água, temos que nos distanciar do dia a dia e ampliarmos nossa visão para compreendermos o todo. Aqui, temos o dilema básico de qualquer civilização em desenvolvimento: manter o equilíbrio entre oferta e demanda. Segundo a Unesco, até 2050, a demanda mundial por água nas indústrias será 55% maior do que a atual. Na agricultura e produção de alimentos, o crescimento será de 60%. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já sentem o reflexo deste problema e enfrentam a pior crise hídrica de décadas. Com metrópoles cada vez mais populosas, aumenta-se o consumo, a poluição das águas e o desmatamento em áreas de mananciais. É aqui que surge o desafio: como equilibrar uma balança onde a demanda não para de crescer e a oferta só diminui? Algumas alternativas para manter este equilíbrio são assegurar a infraestrutura verde, ou seja, os ecossistemas naturais essenciais para a produção da água, e fomentar o uso racional da água pelas indústrias, agropecuária e indivíduos. Esse é o trabalho da TNC para contribuir para a segurança hídrica do Brasil. Seu objetivo é ajudar a equalizar esta conta, trabalhando com grandes metrópoles em ações de conservação e restauração de mananciais críticos para a produção de água e de uso consciente. É para dar força e escala a esse trabalho que a TNC lança de forma colaborativa a Coalizão Cidades pela Água. Porque garantir a água é um trabalho feito a muitas mãos. Saiba como você pode ajudar acessando tnc.org.br/água. Encerrar dizendo que sozinho ninguém vai conseguir chegar lá. E eu acho que todas essas ideias que estão sendo tratadas aqui, de iniciativas espetaculares, né? A gente, inclusive, se coloca à disposição, Eduarda, do Pacto do Rio, de poder colaborar. A gente também trabalha aqui no Rio de Janeiro, na Bacia do Rio Guandu, com outros parceiros, né, para somar esforços com vocês e convidá-los para, enfim, conhecerem mais essa iniciativa. A gente está à disposição, eu e o Marcelo Moura, que é o diretor de Relações Corporativas, de Marketing e Comunicação, a gente está aqui à disposição e reforçar isso, né? Inclusive parceiros aqui na sala, Kimberly-Clark, Coca-Cola, Instituto Acatu, só dos que eu vi, né? Não sei se tem outras pessoas aqui, porque eu acabei de chegar, mas acho que fazer esse convite
e reforçar que sozinho a gente não vai conseguir chegar lá, especialmente num assunto tão complexo, com uma arena tão difusa que essa arena é da água, dos recursos hídricos. Mas juntos, né, a gente não quer gerar coletivamente aquele quadro de degradação, de exclusão. Juntos, eu acho que é possível sim gerar essa transformação, a gente está à disposição. Obrigado.